Davi, ele vence Golias. Davi, um jovem mancebo, né, vence o gigante, porque existia uma proposta para o gigante, para quem vencesse o gigante. A proposta era: aquele que matar o gigante vai casar com a filha do rei, aquele que matar o gigante vai herdar alguns ouros, né, alguns tesouros, né, uma grana em dinheiro. Terceiro, aquele que matar o gigante também, ele vai, todos os impostos da família, de toda a família dele, não vai mais precisar pagar imposto para o rei de Israel na época. Então, casa com a filha do rei, herda heranças em ouro, e também toda a família lhe é perdoada dos impostos, não precisa mais pagar imposto. Davi, quando mata o gigante, o Golias, ele recebe toda essa herança. Mas aí Davi também se torna um guerreiro ali, uma pessoa ali junto, o genro do rei, né? O genro do rei ali, junto do rei, nas batalhas, nas guerras, né? E aí vem as vitórias. E quando se tem batalha, quando tem guerra, se tem vitória, tem festa, não é, pessoal? Né? Se o Brasil ganha aquela batalha ali do esporte, o que acontece? Tem festa. Quando um inimigo vence o outro, a outra nação, né, vencedora faz festa. O vencedor sempre faz festa. Mas aconteceu nessa festa onde uma grande multidão, né, o exército de Israel ali vence os filisteus, e Davi estava entre os soldados. Davi era um soldado junto ali, e o rei era o grande general ali, era o rei do exército. Mas começam durante a cantoria, durante a celebração, um lado as mulheres começavam a gritar assim, olha lá, 1 Samuel 18:7 é o seguinte: e as mulheres tangendo, né, cantando, né, com os tamborins, dançando, respondiam umas às outras. Então um lado falava assim: Saul feriu seus milhares. Aí o outro lado gritava assim: porém Davi os seus 10 milhares. Aí outra turma gritava, tipo assim: Saul matou 1000. E aí outro lado gritava assim: Davi matou 10.000. E aí, olha o versículo 8: quando Saul, que era o rei, ouve isso, olha o que está escrito lá em 1 Samuel 18:8, diz o seguinte: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Esse camarada deu 10.000, para mim só deu 1.000. Aí ele fala assim: na verdade, o que está faltando para Davi? O meu reino? Só está faltando senão o reino? Esse camarada está atrevido demais. Por isso, o tema da nossa mensagem de hoje é o poder destrutivo da comparação. Fala comigo, igreja, vamos lá? O poder destrutivo da comparação. Amém? Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Se você crê nessa palavra profética sobre a sua vida, diga amém. Amém. Então fala comigo mais uma vez: o poder destrutivo da comparação. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Esse negócio de comparação é muito complexo. E a gente pensa o seguinte, né? As crianças, todo mundo tem trauma. Eu sempre falo assim, que todos nós temos nossos traumas. Cada um que administra os seus traumas. Não tem jeito. Quem é gordo tem trauma, quem é magro tem trauma, quem é baixo tem trauma, quem é alto tem... Todo mundo tem algum trauma, não tem jeito. Mas quando a gente é criança, a gente consegue administrar. A gente pensa assim: não, esse é trauma de infância. Eu quero falar para você que muitas vezes os traumas que a gente tem quando a gente está na vida adulta, os gatilhos que a gente recebe, muitas vezes eles são muito piores, e são muito mais prejudiciais do que se fosse quando é criança. Porque o próprio Jesus, o que Jesus fala? Olha, se você não se tornar como uma criança, você não vai dar meu reino. Jesus estava falando isso pela capacidade que a criança tem, né? De, muitas vezes absorve muita coisa, mas a criança também tem esse poder de perdoar, tem esse poder de
de trazer, como se fosse superar as coisas. Não é só Deus, eu acho que Deus é que entende disso aí mesmo. Mas a verdade é essa, que muitas vezes os traumas que nós temos na vida adulta é muito pior. E o poder da comparação, quando a gente passa pelos processos de comparação, a coisa fica muito mais difícil, né? Em 1 Samuel, essa palavra, olha só, o camarada casa com a filha do rei, herda heranças, tem todos os impostos pagos, e o grande problema de Davi não foi Davi que gerou o problema. Foi alguém que fez uma comparação. Então, muitas vezes, quando a gente passa por um processo de comparação, 90%, gente, não é nem culpa nossa. Se alguém está se comparando, o que aconteceu com Davi, não era culpa de Davi. Uma coisa que aconteceu, Davi passa por esse processo, e a partir desse momento, Saul, um gatilho nele ali, um gatilho nele vem, e ele fala assim: eu preciso matar esse camarada. Davi era o genro dele, Davi era da filha, poderia herdar o reino, poderia ser um grande general. Não, ele já tirou tudo isso. O plano dele é: eu vou eliminar Davi, por causa de um gatilho do poder da comparação. Quem sabe o próprio Davi não sabia disso, e o que aconteceu foi isso. E essa fama dessa comparação, ela correu tanto, que se for ver lá em 1 Samuel capítulo 21, põe lá para nós, 1 Samuel 21, 11, Davi, já o trem desandou, como diz o outro. Davi teve que correr para não morrer do próprio sogro. Ele criou todo tipo de armadilha para matar seu genro. Chamava para jantar e tentava lançar, tentava lá ele estava dormindo, entrava lá, a esposa colocou um corpo lá deitado, eles pensaram que era... Olha, Davi tentou de tudo negociar com o seu sogro, mas não tinha nada que mudasse de ideia, que queria tirar a sua vida. E aí Davi teve que fugir, fugiu para o inimigo, fugiu para o lado do inimigo. Olha lá, 1 Samuel 21, 11. 1 Samuel 21.